Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho. Guardar só mais um pouquinho aqui. Olá, boa tarde. O pessoal tá chegando. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super aí em alta na mídia, um assunto importante, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar dela já ter entrado em vigor em agosto do ano passado, é uma legislação nova. E como toda legislação nova, sempre causa aí dúvidas, inseguranças, questionamentos, né? E eu acho que é super importante, principalmente para nós advogados, que saibamos como utilizar a lei, como aplicar, né? Como nos portar aí em relação a essa nova legislação. Então, para isso, estou aguardando aqui a doutora Juliana entrar para chamá-la. Para isso, eu convidei então a doutora Juliane Cavallini. Ela é especialista em LGPD, ela atua também no direito do trabalho empresarial, tá? Ah, chegou, Ju, já te chamo. Então, ela aceitou prontamente o meu convite, que eu fiquei muito feliz. Então, hoje ela vai falar um pouquinho pra gente, vamos conversar aqui sobre a LGPD, então, nos escritórios de advocacia. Vamos lá. Só um minutinho que eu chamei a Juliane para entrar. Oi, Rô. Olá, tudo bom, Ju? Tudo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Que esse meu fone às vezes me deixa na mão. Tá, eu tô sem fone, tá bom o som? Tá, seu som tá ótimo. Fiquei na dúvida também. Então tá bom. Ai, que bom. Que bom que deu Adorei certo. você ter aceito o convite, sim, sim. Primeira live Olha, do estamos de ano. Isso é bom. verdade. Deixa eu ver se esses comentários estão bem na sua frente, né? Mas eu não sei, melhor não mexer. O pessoal tá só entrando aqui, ainda no É. comentário. Já já vão mandando as perguntas aí, a gente vai tentando responder. Bom, seja Tudo bem. bem-vinda, Ju. Eu Obrigada. falei um pouquinho aqui do tema, né? Falei um pouquinho de você, que se especializou aí na LGPD, que trabalha aí no direito empresarial, trabalhista. Se você quiser complementar, falar mais alguma coisa. Não, a gente está só. Minha área de coração é direito do trabalho, né? Eu sou advogada trabalhista empresarial, mas, né, eu estou me apaixonando pela LGPD, estou migrando aos poucos para a proteção de dados. Mas não adianta. Como eu sempre falo, meu background é trabalhista, então não vou negar nunca a minha raça, apesar de estar indo para a Não dá, proteção né? de dados, não dá. É verdade. Às vezes a gente atua em mais de uma área, mas sempre tem uma que a gente gosta mais, né? Que a gente tem aquela paixão, aquela. Não tem É, jeito, né? A gente até pensa, ai, não vou mais fazer, não, não dá. E aí aparecem coisas, né? Não sim. tem como fugir, Não tem, não né? dá. Tava cheia de coisa para fazer de proteção de dados, tudo programado para o começo do ano, mas apareceu enxurrada de trabalhista. Eu falei, como é que faz? Eu não consegui. Mas enfim, graças a Deus não tem que reclamar, não. Vamos que vamos. Ah, é verdade. É isso aí. Ai, que legal. Então, Ju, vamos começar aí falando, acho que o legal é você falar um pouquinho pra gente sobre realmente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim, vamos. É porque, assim, o que é engraçado é que tem muita gente que a lei está aí, né? A lei entrou em vigor. Só que muita gente não sabe o que é a lei, a importância da lei, o que é a LGPD.
E eu digo assim, a maioria das pessoas que precisam entender que são os empresários, pessoas jurídicas, né, de um modo geral, Sim. eles não entendem o que é LGPD. Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Só para vou fazer assim um rápido histórico, nem histórico, porque se eu for falar de toda a evolução da LGPD, mas o que acontece? A gente tem hoje mais de 40 leis setoriais. E essas leis setoriais, elas sempre tiveram previsões a respeito de dados, proteção de dados pessoais. Então, a gente tem o Código do Consumidor, a gente tem a própria SUSEP, Lei do Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Lei de Acesso à Informação, são várias leis. E o que a LGPD veio? Ela juntou todas essas leis para fazer com que aquela proteção de dados que sempre foi prevista tivesse a sua efetividade. Então, assim, elas sempre existiram, mas nunca houve uma cobrança pelas empresas para com que elas respeitassem a proteção dos dados dos titulares. E a LGPD veio aí, então ela veio junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, para com que ela aplicasse as sanções administrativas para fazer valer a proteção de dados dos titulares. E o que é legal da gente falar sobre... então uma coisa que é importante também, assim, existem leis, mais de 140 países, né, que já tem Lei Geral de Proteção de Dados, e Brasil, então, agora já está nesse pacote, que a nossa lei entrou em vigor dia 18 de setembro do ano passado, na verdade, ela para ter entrado em agosto, mas depois aquela miscelânea de medidas provisórias, quarentena, aquela coisa toda, ela acabou entrando em vigor em setembro, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria entrar junto com ela para aplicar as sanções, na verdade são as sanções, porque a NPD ela já está aí. Ela só vai poder aplicar as sanções a partir de agosto. Por que isso é bom? Agosto agora, né? Desse ano, né, Ju? Isso, a partir de 1º de agosto, exatamente. Por que isso é bom? Porque as empresas, elas vão conseguir ter um respiro para se adequar. Porque a lei, ela é uma lei principiológica. O que significa isso? A lei exige compliance. E o que é o compliance? O compliance é o preventivo. Então, assim, eu não tenho que esperar acontecer uma infração para eu ser responsabilizado. O simples fato da empresa, o escritório de advocacia, que é o que a gente está conversando hoje, não estar em conformidade com a LGPD, já vai ser suficiente para sofrer uma sanção. E aí a sanção, a LGPD, ela traz vários tipos de sanção, que vai desde uma advertência, a multa, bloqueio de dados, eliminação dos dados que estiver tratando, e tudo isso daí, aí a NPD, né, quando fiscalizar, ela vai avaliar a extensão, porque assim, eu já vou acabar atropelando tudo. Não, mas vamos lá. Não, porque assim, como eu disse que a lei é principiológica, ela traz alguns princípios, né? Então, assim, a boa-fé... Os princípios, eu ia perguntar, sim. A boa-fé é o princípio dos princípios, né? Então, assim, começa pela boa-fé, só que quando se coleta dado, e não é nem coleta de dado, né? Operação de tratamento que a lei traz, porque, assim, a coleta por si só, não é só ela não é só essa ação, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica. A operação de tratamento, ela implica na coleta, na distribuição, no arquivamento, no acesso. São várias ações que estão lá no inciso 10 do artigo 5º que vão ser aplicadas à LGPD. Então, assim, isso tudo vai ser analisado, entendeu? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como eu estava falando dos princípios, então, assim, quando se coleta, eu vou usar a palavra coleta, mas assim, pensa na operação de tratamento. Na verdade, no geral, né? Todo tipo de tratamento. Coleta. Quando se coleta o dado, tem que observar os princípios. Então, a gente tem aí finalidade, necessidade, adequação, que eu acho que são os princípios primordiais quando se coleta um dado. Por quê? Porque eu tenho que tratar um dado que eu realmente preciso. Então, assim, qual que é a finalidade daquele dado que eu estou buscando? Então, assim, ele vai realmente atingir aquele fim que eu busco? Por exemplo, vamos trazer isso para um escritório de advocacia. Eu vou entrar com eu vou ter que falar reclamação trabalhista, tá? Eu não vou conseguir. Mais fácil para nós. Para mim também, vamos lá. Vou entrar com uma reclamação trabalhista pleiteando só horas extras. Eu preciso coletar do empregado, do reclamante, outros documentos. Eu vou mudar, tá? Eu vou para a defesa, que eu prefiro. Eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Eu estou com uma reclamação trabalhista que o objeto dela é só horas extras, tá?
Eu preciso coletar da empresa atestados de saúde ocupacional, que inclusive são dados sensíveis. Eu não preciso coletar dados além daqueles que eu vou precisar para minha defesa. Então, assim, além dos documentos básicos, dos documentos de representação da empresa, eu preciso só do cartão de ponto e do comprovante de pagamentos, olerites, porque daí a gente cruza, que pagou as horas extras e tudo mais, termo de rescisão é isso. Eu não preciso obter mais documento do que isso. Então, assim, eu já tenho a minha finalidade e minha necessidade já preenchida. E aí já vai para a adequação também. Então, assim, a gente já tem esses princípios preenchidos. Eu já estou pensando numa defesa, mas além desses princípios, tem a segurança. Então, se eu coletei esses dados, eu tenho que tornar eles seguros. De que forma que a gente pode deixar eles seguros dentro do escritório? Se a empresa enviou eles de forma digitalizada, eu vou ter que ter uma nuvem, minimamente uma nuvem, para deixar eles seguros lá. Vou criptografar, eu vou anonimizar. Aí eu vou ter que procurar uma empresa de TI, uma empresa de informação, para tratar isso, para deixar isso daí protegido. E aí vai, a segurança, necessidade, finalidade, adequação. Tem o livre acesso, que isso daí já abrange mais a pessoa o titular, que é a pessoa natural, ou a transparência. Isso daí é um outro princípio que se equipara apesar de no artigo 6º, que prevê os princípios, né, não trazer a boa-fé já está lá em cima no primeiro, a boa-fé se equipara com a transparência, porque transparência, inclusive, é uma forma de mitigar, de salvaguardas quando a gente está tratando os dados, porque tem que deixar muito claro o que está sendo feito com os dados pessoais que estão sendo coletados. Então, assim, é todo um estudo com base em todos os princípios, tem outros também, e era o que eu queria chegar quando eu falei que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai avaliar as medidas que foram aplicadas pelo controlador. O controlador é quem coleta os dados, e a gente faz a operação de tratamentos, para ver se ele tomou as medidas necessárias. Então, assim, tem um princípio que é a prestação de contas, que não sei se você já ouviu falar também, que a gente fala que é o accountability. O que é isso? É a demonstração de que foram tomadas todas as medidas necessárias para proteger aquele dado. E mesmo assim houve um incidente. Então isso daí... Aí a gente poderia falar nesse caso, seria o caso de vazamento de dados, Juliane? Sim. Por exemplo? Sim. Se ocorrer um vazamento de dados e aí averigua que a empresa tomou todas as medidas necessárias, mas infelizmente ocorreu esse incidente, isso daí vai ser analisado quando for aplicada a sanção. Tudo isso daí vai servir de base para ou minimizar ou então daí aplicar a sanção possível. Mas, em relação aos princípios é isso. Uma outra coisa, em relação aos escritórios de advocacia, o que a gente pode falar das bases legais? Temos aí também 10 bases legais. E muitas pessoas confundem... eu ia falar doutora Rô, mas ia ficar tão formal. Rô, Rosani... chamei de melhor, né? Muitas pessoas confundem as bases legais de tratamento com os princípios. São coisas distintas. É isso que eu ia falar. Eu tô passando por carro nas frentes dos bois, né? Porque porque na verdade eu também... Eu mesma fiz essa confusão já, porque eu falei assim, não eram 10 princípios? Aí, sabe assim, a gente acaba fazendo confusão mesmo, né? Exatamente. E confunde, não tem jeito, porque até leva, quem não entende muito do tema, leva a erro. Porque os princípios são assim, a gente tem que avaliar os princípios quando a gente coleta os dados. Então tem que observar os 10 princípios, obrigatoriamente. Só que, a partir do momento que eu coletei, que eu estou realizando a operação de tratamento, eu tenho que ver com qual das bases legais eu vou utilizar. Eu aprendi assim, que os princípios são o Pai Nosso, que a gente precisa rezar, e as bases legais são a Ave Maria. E aí também são 10 bases legais, né? E as bases legais são o consentimento, a obrigação legal, a gente tem também execução de contrato, proteção à vida, exercício regular do direito, são 10 no total. Eu ia perguntar do consentimento quando você estava falando dos princípios. Olha, eu já ia fazer confusão. O consentimento é a base legal. Então, assim, quando você coleta um dado determinado, você vai analisar com qual base legal você vai tratar. Então, pode ser que você colete vários dados do seu cliente. E não significa que você vai tratar todos os dados com a mesma base legal.
Então, por exemplo, você pode coletar um dado dele e tratar com base no execução de contrato. E aí você coleta um outro dado, um dado sensível, por exemplo, um exame a gente vai pedir uma indenização, um exame que tem informações que podem constranger de alguma forma aquele titular, sei lá, tem um exame que ele é portador do HIV, por exemplo. Você vai tratar esse dado como consentimento, mas aí é um dado sensível. Então, assim, são várias análises que você precisa fazer. Então, você tem que fazer o fluxo, fazer um mapeamento desses dados. Então, quais os dados que você coletou, de que forma coletou, e aí, com base em cada coleta, você vai fazer a análise de qual base legal você vai tratar. É um trabalho complexo. Mas... É isso que eu ia falar. E a lei ela fala, né? Desculpa, Ju. Ela fala o que são os dados pessoais e o que são os dados sensíveis, né? Que eu acho que também é interessante falar. Exatamente. Né? A gente quando trata, a gente vai tratar os dados do cliente, vai receber os dados do nosso cliente no escritório, né? O que são esses dados pessoais e o que são esses dados sensíveis e o que a gente tem que fazer para se adequar aí a esse tratamento, né? Para cuidar desses dados. Uma coisa que o dado pessoal, eu acho que a gente vai por exclusão, né? O dado pessoal, são os dados, de um modo geral. O dado sensível é aquele dado que trata de origem, raça, opção sexual, deixa eu ver o que mais, organização, que trata de religião, que trata de dado biométrico, uma foto, a biometria não só o dedo, mas a face também. Então, assim, todos esses dados, e assim, o artigo 11, ele não é específico, né? Ele não é, ele é mais, ele não é taxativo, vamos dizer assim. Então, assim, isso não para aqui. Às vezes, de repente, se tem um dado pessoal que não tá nessa descrição do artigo 11, mas que ele, de alguma forma, possa trazer constrangimento ao titular, ele se transforma em dado sensível e ele é tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados como dado sensível. A própria lei traz isso também. Então, assim, todos os dados coletados, eles precisam ser analisados. E vai depender da situação, né, então, Ju? Vai depender da situação, da forma como se coleta esse dado. Da forma melhorou? Como se coleta... Falaram que estava com eco. Então... para mim melhorou. Não, para mim tá igual, na verdade. Tava bom já antes. Então, tá bom. Mas entendi. Mas já que a gente está falando de escritório, uma coisa que é interessante, também a gente abranger aqui, são os personagens, né, da LGPD, que a gente tem o titular, que é a pessoa, né, o titular dos dados, que é a pessoa natural, o controlador, os agentes de tratamento, que é o controlador, e o operador. O controlador é quem coleta os dados e passa as diretrizes para o operador. Eu preciso sempre ter um operador no tratamento de dados? Não, o próprio controlador pode coletar e tratar. O operador, ele vai fazer o tratamento com as diretrizes do controlador. Como assim? Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. E eu vou ter que me remeter para as relações de trabalho, não vai ter jeito. A empresa, ela coleta os dados do seu empregado e ela compartilha esses dados com a contabilidade. A empresa é um controlador, a contabilidade é o operador. E aí, na questão da responsabilidade, o controlador vai ser sempre responsável, assim, na maioria das vezes, se ocorrer algum vazamento, se ocorrer algum incidente, se ocorrer algum prejuízo para o titular. E o operador, ele vai ser responsabilizado? Depende. Por exemplo, se o operador, ele na posse desses dados, ele ele infringiu os princípios da LGPD, ele vai responder solidariamente. Se ele não seguir as diretrizes, as instruções lícitas do controlador, ele também. Então, assim, o controlador passa as orientações e aí o operador, ele age da forma como ele bem quer. Ele também vai ser, se houver algum prejuízo para o titular, ele vai ser responsabilizado. Só que a lei hoje, ela não traz exatamente, ela traz as responsabilizações, mas ela não traz a forma como a gente vai cobrar isso daí. Então, o que eu entendo? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai entrar, vai avaliar e vai aplicar as sanções administrativas.
Se houver um prejuízo, se houver necessidade de se comprovado algum prejuízo moral, material, aí eu acho que já parte para o âmbito civil, né? Aí a gente já consegue Da judicializar responsabilização. da responsabilização. É por aí. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estava divagando esses dias, quando a gente conversou para falar sobre essa live, nesse tema, e existem várias formas. Então, assim, se eu coleto dado, como... Eu já vou de novo na reclamação trabalhista. Para fazer uma defesa de uma empresa, eu não estou coletando dado diretamente do titular. A empresa está compartilhando comigo dado de terceiro. E nesse aspecto, Sim, eu entendo... Exatamente. Eu entendo que o escritório de advocacia, ele operaria como operador. Ele atuaria como operador. Só que aí a gente tem a questão da nossa autonomia funcional. Eu não vou precisar, eu vou ter que seguir as diretrizes da empresa, as instruções da empresa para eu tratar esse dado. E aí eu acho que nesse momento vai caber ao advogado avaliar o que ele vai fazer, se ele quer ser equiparado ao controlador ou não. No caso de um cliente, pessoa física que chega até nós, a gente já está coletando dado diretamente desse cliente para ingressar com uma ação. Do titular, sim. Do titular. E nesse caso eu já entendo que o escritório de advocacia, o advogado, né, o advogado, mas aí a gente tem que pensar nele como pessoa jurídica. Ele vai atuar como controlador. Uma coisa importante, que assim, a pessoa natural também, que trata dados pessoais, que ele exerce uma atividade econômica, que trata dados pessoais e exerce uma atividade econômica, ele também tem responsabilidade, né? Diferente de uma pessoa natural que não trata, que não exerce uma atividade econômica. Um empregador, por exemplo. Para mim está muito claro que um operador doméstico, ele não tem que seguir as regras da LGPD. Da LGPD. Apesar de que, se houver algum tipo de vazamento dos dados que ele... Se ele causar algum prejuízo com os dados do seu empregado doméstico, não, a gente não vai utilizar a LGPD para responsabilizar. Aí a gente vai mais para o âmbito civil e aí discute isso lá. Na verdade, vai ser uma relação trabalhista, né? A discussão vai ser na Justiça do Trabalho, a gente vai aplicar o 223, a SLT, mas também vai acabar utilizando, combinado não com a LGPD, a gente vai combinar com o Código Civil. Então, são todas questões que têm que ser analisadas de acordo com cada caso. E a questão de tratar o dado, de como fazer, porque assim, hoje em dia a gente tem tantos dados no escritório, que agora é a hora, eu adoro falar isso, que é a hora de fazer a faxina, para ver o que serve. É verdade, porque assim, então. Tem que ver o que serve, o que está valendo a pena manter e o que tem que ser excluído. Porque assim, tem muitos arquivos, muitos dados que a gente tem lá de processos antigos. Aquilo lá já está na hora da gente excluir dos nossos arquivos, porque independente de ser físico ou digital, o dado está lá, tá no escritório. E aí a gente precisa fazer essa exclusão aí, até a questão de prescrição, processo arquivado, se for o caso, devolve para o cliente, chama ele lá, faz uma declaração, um termo, e aí devolve para ele. Devolução de documento. É isso que eu ia te perguntar, essa questão de prazo. A lei, ela estabelece um prazo para a gente manter esses dados? Não. Ou isso seria prazo... A gente tem que levar os prazos que a gente já utiliza em questão de prescrição. Normais. Tá. Ela não tem isso. O que ela traz finalizou a operação de tratamento, assim, você não tem mais... Você exclui dados... Não tem mais finalidade, não tem mais utilização, né? Utilidade, aquele dado, você tem que... Exatamente, você descarta esse dado. Você tinha perguntado para mim a respeito do consentimento. O consentimento assim, para a gente obter o consentimento ele tem que ser livre, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser por escrito, tem todas essas questões. É que eu acabei indo para o dado sensível. Mas assim, uma coisa que a gente tem que observar, é muito fácil, né, quando a gente está sendo contratado, obter o consentimento do cliente. Mas uma coisa que também tem que ser observada é que o consentimento, ele traz com ele a opção de exclusão. Exclusão não, na verdade, o cliente, agora isso que fugiu o termo, peraí que deixa eu achar aqui. Tem o direito de eliminação.
Então, assim, Ah, você tá. está tratando você está lá com os documentos do seu cliente, está tratando os dados dele, o processo está correndo, e o cliente, ele pode, se o tratamento for, e a opção for com base no consentimento, ele tem todo o direito de requerer a eliminação dos dados deles, a exclusão dos dados deles do seu acervo. E aquela, não sei se você já ouviu falar do opt-in, opt-out, ele aceita, mas ele também pede para excluir. Pode. Uhum. Por isso que tem que analisar muito bem, dependendo do tipo de ação, dependendo do que vai ser discutido, se realmente vale a pena ou não fazer o tratamento do dado daquele cliente com base no consentimento. E nem sei se todo mundo fala, legítimo interesse, que também é uma outra base legal. Mas o legítimo interesse, Rô, eu acho que a gente é muito complicado, eu acho que daria até fazer uma live só sobre o legítimo interesse, porque assim, tem muitas questões para serem analisadas e existem riscos. Por quê? O legítimo interesse, brevemente eu vou falar, são questões objetivas, situações objetivas, então são fatos que são situações concretas e tem que ser analisados todas as possíveis, como é que eu vou dizer, não pode haver infringência de direitos e garantias fundamentais. Então, assim, tem que analisar tudo. E no final das contas, se você faz o tratamento com base em legítimo interesse, você ainda vai ter que fazer um relatório de impacto. Por quê? Porque se você trata com base em legítimo interesse, a própria lei já fala que a NPD pode te cobrar um relatório de impacto. O que é isso? É um documento que você tem demonstrando que você tomou todas as medidas e salvaguardas para evitar, para proteger os dados do titular. Então, assim, é um pouco complicado. São muitos detalhes, né, Ju? Eu acho que a gente vai ter que estudar bastante. São muitos não detalhes. São muito... E primeiro você tem que... Na verdade... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não. Eu fico pensando... Não, pode ser... Acho que tá com um pequeno delay aqui, eu tô falando. Tá com delay. Pode falar, Rô. Não, eu fico pensando assim, para a empresa, às vezes é fácil a gente conseguir visualizar e identificar. Para uma empresa grande, né, que tem lá todos os setores e tal. Como eu te falei, né, te chamei justamente por isso. Eu fico imaginando a gente que trabalha sozinho no escritório de advocacia. Como é que vai implementar tudo isso, que vai cuidar de tudo isso, né? Essa minha dúvida, assim, primordial. Eu, sinceramente, acho que vão ter empresas prestando esse tipo de serviço. Já tá Vai ter que terceirizar, né, Ju? Na verdade, para a empresa grande, você não tem como fazer isso sozinha, né? Você não tem como advogada implementar sozinha sem condições. Você precisa de TI, você precisa de uma série de outros suportes, não é isso? Na verdade, assim, o processo de adequação, o advogado, ele consegue fazer essa análise, fazer esse mapeamento tranquilamente. Então, o que a gente pode, como advogado, fazer numa empresa? A gente faz o mapeamento, a gente vai até a empresa, aí vai ter que fazer uma entrevista, nós vamos ter que conversar com todos os setores para entender cada dado que ele trata. Então, assim, o RH trata um tipo de dado, o setor de vendas trata um outro tipo, o setor de marketing. Então, assim, a gente tem que entender cada um dos setores e entender como é que esses dados são coletados. Como eles coletam? Eu coleto diretamente do titular? Não, o titular que vai lá, ele que fornece, eu vou pessoalmente, consigo, ou então eu obtenho esse dado de alguma outra fonte. Tudo isso tem que ser analisado. Depois disso, eu tenho que analisar qual é o dado, que tipo de dado. É um dado sensível? É um dado comum? E que tipo de dado é esse? Aí eu vou analisar... Você tem que seguir, né? Tem que seguir. Eu vou analisar vou fazer um diagnóstico de tudo o que está errado ou que está certo também. Vou diagnosticar. Então, como é que ele foi coletado adequadamente? Esse dado realmente eu precisaria ter coletado? Eu preciso manter esse dado no meu acervo? Tudo isso aí é analisado. Porque o que não precisa ser mantido no acervo, exclui. Porque assim, o que se leva é a política da minimização. Quanto menos dado, menos responsabilidade eu vou ter sobre aquele titular, sobre aquele dado. E aí vale para tudo, né? Vale para todos que tratam dados, né? Que coletam e tratam dados. Exatamente, aí de um modo geral. Eu diagnostiquei o que eu preciso fazer, então aí eu vou pro prognóstico, vamos executar. Então aí eu já monto o que vai ter que ser feito. Depois disso, aí sim, eu entro no planejamento. E é neste momento que daí eu vou ter que integrar as equipes. Aí eu vou ter que integrar as frentes dos setores, eu vou precisar de TI, eu vou precisar, de repente, de outras fontes dentro da empresa, é isso. No escritório de advocacia, hoje em dia, eu até fiquei sabendo recentemente, tem startups que já estão fazendo esse tipo de prestação de serviço, não do mapeamento, mas
de um DPO, por exemplo, se você precisar de alguém que você... Se você precisa ter essa ajuda de TI, porque assim, o que o escritório precisa? Na verdade, eu não sei se precisa fazer todo esse diagnóstico aí, todo esse mapeamento, mas o escritório precisa de uma TI para ver o que ele vai fazer com esses dados que estão lá. Não dá para deixar simplesmente na nuvem. Eu preciso ter uma segurança desses dados que eu coleto. Eu preciso obter de alguns do meu cliente. Vai ser o consentimento? Ah, tudo bem. Se não for o consentimento, quais vão ser as outras bases que eu teria de opção? Eu acho que uma opção razoável aqui seria execução de contrato. Mas você tem que deixar isso tudo controlado. Tem que haver um controle a respeito dos dados que você tem dentro do escritório. E aí, Rô, aí é só deixar as coisas irem acontecendo. Mas, como eu disse, a faxina é o primeiro... É necessária. É a primeira atitude que o advogado tem que ter, é descartar tudo aquilo que já não serve mais. Em escritórios mais antigos, imagina o tanto de arquivo morto que tem lá. Então, assim, é a hora de jogar tudo fora. Tem cliente que nem existe mais, a família, então, descarta tudo isso, aí tem que analisar a prescrição, tem alguns documentos que não prescrevem, eu sei que documentos médicos, eles não prescrevem, então alguns documentos têm que ser documentos médicos em exames, né, alguns relatórios. Sim. E, enfim, aí tem que fazer toda essa análise. Tudo tem que analisar, né, direitinho. Sim, exatamente. Mas acho que deu pra gente ter uma ideia, assim, geral do panorama, né, de pelo menos um início aí pra gente começar a estudar e ver como é que vai se adaptar, se adequar a tudo isso, não é, Ju? Não vai ser fácil. Como eu falei, as sanções administrativas começam agora em agosto, mas ninguém ainda sabe, assim, os advogados não sabem, os empresários não sabem, empresas grandes sim, são as únicas que já estão buscando essa adequação, mas empresa pequena e média empresa... Nada, né? E a gente está eu vejo muito. O quê? Eu vejo muito o pessoal comentando, eu nem sei direito o que é isso, nem sei como é que eu vou fazer. E aí, tá aí, agosto já tá aí, né? Teve esse delay entre a lei e a sanção, mas assim, a gente já está em fevereiro, março, abril, maio, junho, tem pouco tempo. Pouco tempo, né? E uma implementação dessa aqui de fazer para fazer o fluxo de dados, para conseguir fazer um diagnóstico razoável, uma implementação, porque depois de tudo isso ainda tem um monitoramento. Uma média de 3 meses para você conseguir entregar o trabalho completo. Então não é algo simples de se fazer. Não é uma coisa que você vai falar, eu vou fazer agora, né? Júlio, vamos lá, agora vou me adequar. Não dá, né, Júlio? Não dá. Assim, já era para estar começando. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde porque você falou de escritórios unipessoais, eu acho que, assim, ainda vai ter muitas adequações, porque a gente até chegou a conversar sobre isso, existem algumas lacunas na lei que precisam, não dá para generalizar tudo. Não dá para você cobrar um DPO de um escritório. Isso que eu falei para você, né? Como é que eu vou ter um DPO? Porque eu não posso ter o DPO na mesma pessoa, né? Não. E aí, como é que eu vou fazer? Eu sozinha, aí eu tenho que, então, contratar, vou ter que terceirizar esse serviço. E aí você tem que ver a viabilidade de tudo isso, né? Eu acho que realmente vai ter que ser analisado, sim. Deve ter ainda discussões, né, acerca disso. Eu acredito que talvez eles façam uma análise no tamanho da empresa, em relação ao tamanho, de repente, número de funcionários, o número de clientes. Talvez excluam algumas categorias de ter um DPO, por exemplo, um bar, um boteco, entendeu? Sim. Teoricamente, ele trata dados, passa cartão, entendeu? Ele obtém dados ali. Será que ele também precisa de um DPO? Na praia, pessoal vendendo lá, os ambulantes, eles têm maquininha. De cartão, todo mundo tem agora. Então, assim, tem algumas coisas que vão ter que ser adaptadas aqui no Brasil. Eu acho que quando as coisas começarem efetivamente a funcionar em relação a isso, que eu acho que é só quando começar a aplicar as sanções, quando tiver fiscalização. E uma coisa que as empresas precisam entender é que todo mundo teme a sanção. Nossa, é 2% do faturamento bruto anual da empresa, as sanções são altas, eu posso ter bloqueio
dos dados que eu coleto, porque assim, para algumas empresas, se bloquear os dados, que ele não consegue Parou, né? trabalhar. Se é uma Sim. empresa aqui de vendas, se for o setor de vendas, por exemplo, não trabalha. Então, assim, eles temem esse aspecto. Só que tem umas sanções também, que é a publicização do, Da falta de cuidado. falta de cuidado, E aí de um incidente. É isso mesmo, Rô. E isso daí, acaba sendo, né, uma publicidade negativa, né, para a empresa, sim, muito. me fugiu a É, palavra agora. perde a confiança, total perda de Isso, né? confiança no mercado. Em contrapartida, se essa empresa está adequada, se essa empresa se preocupa com os dados que ela coleta, seja de empregado, de cliente, de prestador de serviço, de fornecedor, enfim, ela vai ter um aspecto de confiabilidade. Então, no caso, ela vai ter uma boa reputação no mercado. Então, as pessoas só Isso, estão essa era a pensando palavra. em tratar os dados pessoais para evitar uma penalização, uma sanção, mas também não conseguem ver que o tratamento dos dados pessoais pode trazer um aspecto positivo para a empresa. Então, tudo isso daí é uma mudança de cultura. Eu gosto de falar isso, que eu acho super conveniente em relação ao Código do Consumidor. Né? A gente não Sim. pegou essa transição, mas por tudo que eu li, quando o Código do Consumidor entrou em vigor, ele trouxe um grande temor, porque achavam que iam acabar as empresas, que ninguém ia conseguir mais vender, enfim. E realmente o que aconteceu? Depois de todas as alterações, hoje a gente consegue ver que foi uma medida necessária e hoje a gente tem segurança nas relações de consumo, que é exatamente o que vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados. É essa segurança que vai trazer para os titulares. Só que o problema é que no Brasil nem os titulares sabem os direitos que eles têm. Porque você vai para qualquer lugar, as pessoas pedem, me dá seu RG, seu endereço. Eu não faço mais isso. Eu pergunto, para quê? O que você vai fazer com isso? Mas qual que era o nosso hábito? Fornecer. Não é isso que Sim. acontece? Então, Você falou, um dos vídeos que eu assisti seus, você falou da farmácia. Farmácia, aqui em São Paulo temos agora a lei, né? Recente a lei de que não pode coletar o CPF a não ser que explique para quê. Então, o consumidor ele pode se negar a fornecer se ele não quiser, né? Que é como você falou, né? Às vezes para desconto. Que desconto, que nada. Que na verdade tem outras, sim, né? Plano de sim. saúde por trás, outras informações, outros interesses. Né? Exatamente. Então, na verdade a gente vai fornecendo, né? Todos os dados aí que pedem e a gente tem que saber realmente quais são os nossos direitos, né? A gente tem um coração bom, as pessoas pedem, a gente fornece os dados e é isso. Só que a gente não sabe o que eles vão fazer. Hoje em dia, e assim, cada vez mais a gente vai começar a perceber que o acesso aos nossos dados vão acabar até nos conduzindo a fazer coisas que a gente não quer, o tal do perfil comportamental. Nas próprias redes sociais, quanto mais você fica no site, é impressionante o algoritmo. Ele consegue traçar todo o seu perfil e dali em diante ele começa a direcionar as propagandas. Seus interesses, né? Sim. É incrível, né? Sim. E assim, nós mulheres, um dia a gente está animada, vem aquela coisa que a gente está precisando e vai lá e compra. Quer dizer, precisando não, né? Só está desejando. Nem precisando, vai lá e compra. É isso. E é isso que a gente precisa, é mudança de cultura das empresas, é nossa mudança de cultura, é entender o que podem fazer com os nossos dados, é tudo isso. Então, a vida agora, daqui para frente, é a gente tentar entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não vai ser fácil, porque mesmo quem estuda aí está pelejando, porque é complicada, mas isso daí eu acho que só vai trazer bons frutos para a gente. Eu tenho certeza disso. Que legal. E tem mais alguma dúvida, Rô, em relação aos escritórios? Não, eu acho que é isso, Ju. Eu acho que deu pra gente entender, né? E realmente vai ser o caso da gente estudar, se inteirar melhor desse assunto, né? E ver como é que vão acontecendo aí, de repente, as mudanças, né? Como você falou, de repente vai haver uma adequação, né? Para escritórios, para empresas menores, né? Prestadores de serviço. Mas eu adorei, Ju. Adorei a gente conversar aí, você falar pra gente aí sobre a LGPD. Eu que agradeço, Rô. Tava com saudade de você, a gente só, né, faz uns bons tempos que a gente não se encontra pessoalmente. Mas foi bom nosso encontro, nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Foi bastante produtivo aí pra gente. Tá bom?
Posso tirar um print? Deixa eu ver se eu Claro! consigo. Ai, não sei por que tá aparecendo aqui umas coisas na minha tela, mas vamos lá. Ai, peraí. Foi, saiu. Foi? Foi legal, Ju, muito obrigada. Obrigada Vou a deixar você. gravado aqui no IGTV, para Tá. quem quiser rever, para quem perdeu também e for ver mais tarde, tá bom? Eu que Muito obrigada Obrigada. mesmo, Ju. Obrigada, Rô. Um beijo. Tchau, querida. Beijão. Tchau.